Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele. E eu gostaria hoje de fazer uma pergunta a você. Você é do tipo de pessoa que é enganado fácil por notícias, por informações? Se alguém chegar em você, uma pessoa talvez bem convincente, eloquente, e trazer para você uma narrativa já pronta, você é do tipo de pessoa que para analisar, você já vai acreditando de uma vez e replicando, você é do tipo de copia e cola, ou você é uma pessoa que dificilmente será enganada porque você busca na fonte verdadeira aquilo que realmente é a verdade. Pois é sobre isso que nós vamos falar com um contexto sempre baseado na palavra que é verdadeira, aquela que não mente, não muda e não precisa ser modernizada, porque ela mesma já é mais atual do que o jornal de amanhã. Vamos falar baseado sempre na palavra de Deus. Eu quero trazer uma reflexão num texto muito conhecido e que precisa, assim como toda a palavra de Deus, precisa ser muito bem analisado. Está lá no livro de Mateus, capítulo 4. Lá no final da Bíblia, se você não conhece o livro de Mateus, fica na segunda parte da Bíblia, chamada de Novo Testamento. Livro de Mateus, você vai lá no capítulo 4. Ali, logo no comecinho, eu já vou trazer aqui o que o texto fala nos versículos, mas logo no começo do capítulo 4, nós vamos ver um momento muito importante da vida humana e também a vida espiritual de Jesus. Aqui, Jesus já tinha sido batizado e agora ele estava em um deserto. Ele estava humanamente sozinho, desacompanhado. Ele estava em um deserto. O texto vai nos trazer informações muito importantes. Por exemplo, ele estava em jejum. Ele estava jejuando. E nós temos a informação, porque o texto nos traz, do tempo estimado em que esse jejum durou. Jesus havia jejuado 40 dias. 40 dias. Mais de um mês na nossa contagem habitual, do nosso calendário habitual. Aí é que vai começar aqui o desenrolar da nossa história. Porque nós poderíamos ver um homem que acabou de passar por uma grande transformação, que é o batismo. Agora ele está num lugar mais afastado, recluso, e ele está ali jejuando. O jejum não é, como muitas pessoas acham, apenas um regime alimentar que a pessoa pode ficar sem comer ou sem beber. O jejum espiritual é uma mortificação temporária da carne. Você mata, você enfraquece a sua carne e o seu espírito, ele é ali fortalecido. Você passa a depender ainda mais apenas do Senhor do que do alimento e de tudo que ele pode ali te trazer de força, de sustento. Obviamente que não é para trazer algum dano para a sua saúde. Por isso que precisa ser feito com cautela, com sabedoria, pedindo sempre a orientação de Deus, buscando o conselho de pessoas que já estejam numa vida espiritual um pouco mais amadurecida que a sua, que já tenham o hábito de jejuar, porque de uma maneira gradativa a pessoa vai começando. Tem jejuns que duram horas, tem jejum que dura um dia, tem jejum que dura mais de um dia, tem jejum que é de determinados elementos, determinados alimentos, tem jejum que é de uma alimentação completa, a pessoa só toma água. Então existem várias maneiras de você fazer um jejum espiritual. E é sempre bom você começar com a orientação de Deus, em primeiro lugar, orando, pedindo a Ele orientação, sabedoria,
pedindo ajuda e conselho para pessoas que já têm essa prática, tá? De uma maneira bem segura e cautelosa e de maneira gradativa, afinal de contas, cada saúde é de um jeito, cada tolerância, resistência é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, nunca será igual um jejum para outra pessoa, é de uma maneira muito específica e personalizada. Então nós poderíamos ali imaginar uma situação de um homem que está no momento ali espiritual da sua vida, o jejum, acabou de ser batizado e tudo mais. Mas aí é que vai começar o desenrolar dessa história. Porque lá no versículo 3 do capítulo 4, está escrito assim: então o tentador, que você pode chamar de diabo, você pode chamar de Satanás, você pode chamar de inimigo, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Por que o tentador falou isso? Vamos voltar lá no versículo 2. Está escrito assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus, ele estava em um jejum prolongado, 40 dias e 40 noites. Esse texto vai nos dizer logo no começo que Jesus, depois de ser batizado, foi pelo Espírito, com E maiúsculo, pelo Espírito Santo, Espírito de Deus, ele foi levado ao deserto. Para quê? Também temos essa informação. O motivo está escrito aqui no versículo 1, para ser tentado pelo diabo. Então nada disso foi uma falha no monitoramento de Deus, que Deus deixou de tomar conta de Jesus e aí o tentador se aproximou. Deus não falha, o Senhor vê tudo e sabe de tudo que vai acontecer de maneira antecipada. O texto nos traz a informação, depois que Jesus foi batizado, ele é levado pelo Espírito, com E maiúsculo, Espírito de Deus, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Era o motivo pelo qual ele foi levado até o deserto. Ele precisava passar por aquele momento de ser tentado. E mais ao longo do texto você vai entender o porquê de uma maneira mais aprofundada. Então, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, Jesus teve fome, ele começou a sentir fome. O corpo humano dele começou a reagir àquele tempo de jejum. Aí é que o tentador se aproxima. Então, a primeira orientação e a primeira observância que eu compartilho com vocês, cuidado nos seus momentos de vulnerabilidade, seus momentos de fraqueza, seus momentos de maior delicadeza. Pode ser física, como Jesus, pode ser financeira, emocional, espiritual, afetiva, seja a fraqueza, o momento que for, nos nossos momentos de vulnerabilidade, nos nossos momentos em que nós estamos mais vulneráveis, é o momento ideal para Satanás se aproximar ainda mais, porque ele já anda ao derredor, observando, procurando. Mas no nosso momento em que nós estamos mais vulneráveis, é o momento em que ele se aproxima ainda mais e começa de maneira mais contundente as suas obras de tentação. Uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no canal e é sempre importante repetir. O diabo, ele não tem o poder de nos obrigar a fazer seja lá o que for. A maneira como ele trabalha é uma maneira sugestiva. Ele sugestiona o ser humano. Ele dá sugestões. Aquela vozinha que vem, por que você não traz sua esposa, seu marido? Seu filho está te perturbando, por que você não se livra dele? Você está precisando de dinheiro, por que você não rouba? Aquelas sugestões, ele pode fazer isso através de vozes na sua mente, ele pode fazer isso usando outras pessoas que vão te trazer conselhos, ou pessoas que fazem, você vai olhar e vai mirar nelas o exemplo. Então ele vai dando a sugestão, ele engana.
Ele é mentiroso, ele é enganador, ele é farsante, ele é tentador. É aquela pessoa que fica ali tentando, que fica ali provocando, aguçando, estimulando, inflamando. Esses são os mecanismos que ele usa para convencer o ser humano a pecar. Para que quando o ser humano peque, ele mesmo seja o acusador diante de Deus. Ó, tá vendo? Eu não obriguei. Eu dei uma sugestão e ele fez, então a culpa é dele. E isso atribui a culpa para o ser humano, porque de fato ele fez porque quis, fez porque decidiu. Recebeu uma tentação, recebeu uma provocação do diabo, mas o diabo não pôde obrigar, ele fez porque quis. Então ele se torna o nosso acusador. Veja como ele é ardiloso. Ele vai te convidando para a fogueira. Aí quando você com as suas pernas entra na fogueira, ele vai lá e acusa. Ó, tá vendo? Ele entrou porque quis, eu só convidei. Então a gente precisa ter muito cuidado. No seu momento de vulnerabilidade, tome cuidado, porque o inimigo vai se aproximar ainda mais e vai começar a te tentar. Agora o texto vai nos trazer uma nova informação. Gente, Jesus é maravilhoso realmente. Olha só o que vai acontecer. Satanás, sabendo que já estava com fome, ele falou, transforma essas pedras em pães aí. Mas antes disso, olha o que ele vai falar para Jesus. Aqui no versículo 3 ainda. Se és filho de Deus, ou seja, se você é mesmo filho de Deus, você tem poder. Transforma essas pedras em pães. Você não está com fome? Passou 40 dias, 40 noites sem comer. Eu estava por aqui por perto, eu vi. Você está cheio de fome. Se você é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras aí em pães. Sabe por que ele falou isso? Se você é filho de Deus, volta aqui lá no versículo 17 do capítulo 3. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Vai dizer o seguinte: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Deus do céu, quando Jesus foi batizado, falou: Esse é o meu filho amado. Logo em seguida disso, Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado. Jejuou 40 dias, 40 noites, e quando a fome começou, Satanás se aproxima. Se você é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Olha todo o contexto. Satanás, ele nunca joga alguma coisa assim na vida que não tenha contexto. Se ele tenta na área sexual, ele já acompanhou anos daquela pessoa, ele já sabe que aquela pessoa tem um pezinho numa sexualidade mais aflorada, ou numa carência, num apego afetivo, ele vai tentar na área sexual. Ele já observou que tem pessoas que têm um domínio próprio menor, às vezes pessoas mais irritáveis, pessoas com maiores conflitos familiares. Ele vai tentar com o quê? Muitas vezes alcoolismo. A pessoa busca o alcoolismo, a drogadição para fugir de muitos conflitos. Então veja que ele vai estudando as pessoas ao longo da vida. Ele vai observando situações que acontecem na vida do ser humano. Aí ele vai formando qual tipo de tentação ele vai usar para cada um. Porque não é todo ser humano que vai cair na tentação do alcoolismo. Não é todo ser humano que vai cair na tentação de se drogar. Não é todo ser humano que vai cair na tentação do adultério. Ele vai personalizando as tentações de acordo com o histórico de vida daquela pessoa. Ele viu o batismo de Jesus, ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. E então ele vai no momento de vulnerabilidade. Estamos aqui falando de Jesus Cristo homem. Não podemos enxergá-lo apenas como Jesus Deus. Estamos aqui enxergando Jesus Cristo homem, que sente fome como eu e você. No maior momento de vulnerabilidade de Jesus, naquele momento, Satanás se aproxima. Se ele já vem com a dúvida. Por isso que a Bíblia ela nos mostra, e eu já falei em vários vídeos aqui, a dúvida é a maior inimiga da fé.
A fé é certeza, a dúvida é incredulidade. Por isso que a fé e a dúvida sobre um mesmo assunto não podem coabitar. Ou você tem certeza daquilo, ou você tem dúvida. Ou você crê, ou você não crê. E Satanás é tão ardiloso que ele sabe disso. Lá no Jardim do Éden, como que ele vai falar para Eva? Deus está mentindo, isso não vai acontecer não. Ele fez assim? Não. Ele transformou aquilo que Deus falou. Ele falou assim: foi isso que Deus disse? Que você não pode comer de nenhuma árvore? Olha como ele transforma. Ele não chegou para Jesus e falou: você não é filho de Deus. Ele falou: se você é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães, rapaz. Você está com fome. Olha como ele é sujo e ardiloso. Ele não chega apontando o dedo, metendo o pé na porta. Ele é sutil, é inteligente. Ele vai transformando. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos hoje em dia também. A pessoa pode chegar para você e falar assim, ela não vai falar para você: homossexualidade é pecado. Muita gente fala o quê? Não é que ser hétero é antiquado, é que existem várias maneiras de amor, existem várias formas de formar um casal. Você pode adequar aquilo que você acredita, porque Deus é amor. Olha como Satanás ele é sutil. Olha como ele vai comendo pelas beiradas, como ele é sonso, ardiloso. Nós precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus. Por isso que no começo desse vídeo eu fiz uma pergunta: você é o tipo de pessoa que é facilmente enganada ou você busca a fonte da verdade? Agora vamos lá para a segunda tentação que Satanás vai impor ao Senhor Jesus. Ele vai tentar impor. Lá no versículo 5, o diabo vai levar Jesus para a cidade santa, colocando ele sobre o pináculo do templo e vai dizer: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Agora ele vai aumentar o nível de abuso da tentação dele. Além de continuar tentando colocar dúvida na mente de Jesus acerca da sua filiação divina, pois novamente ele vai questionar: se você realmente é filho de Deus, ele vai novamente questionar. Agora ele vai aumentar o seu abuso. Ele vai usar a palavra de Deus contra o próprio Deus vivo, contra o próprio Deus encarnado que é Jesus Cristo. Olha como o diabo é imundo. Olha o que ele vai falar lá no versículo 6. Ele vai falar assim: porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ele vai chegar ao ponto de usar a palavra de Deus contra o próprio Deus. Você não acha isso muito familiar? Nós vemos isso o tempo todo. Pessoas pegam a palavra de Deus como uma folha e elas vão recortando a parte que lhes agrada, que lhes convém. Aquilo que não convém, elas amassam e jogam fora. E elas vão como uma massinha modelando e adequando aquilo que convém a elas. E aí elas pegam e vendem aquilo como: olha o que a palavra de Deus diz. Mas elas não dizem que elas recortaram, que elas modelaram, que elas pintaram, rasuraram uma parte, jogaram outra fora, readequaram e aí agora elas estão colocando como a palavra de Deus. Essa parte toda elas não falam. Essa história de que não, você pode viver do seu jeito, fazer o que você quiser, porque Deus é amor. Aí a parte que Deus é justiça, elas cortam e jogam fora, porque não convém. E tantas outras coisas na Bíblia que elas pegam, elas não copiam e colam, elas recortam. Aí uma linha que está aqui, a outra que está aqui, elas juntam e o texto que está no meio joga fora.
uma coisa importante que nós precisamos levar para a vida, para todo tipo de literatura, para todo tipo de estudo, para todo tipo de conhecimento, mas principalmente pela palavra de Deus. Um trecho fora do texto perde o contexto. Entenda isso de uma vez por todas. Um trecho fora do texto perde o contexto. Muitas pessoas pegam trechos da palavra de Deus e deturpam, mentem, usadas pela sugestão do diabo. Ele sempre vem com esse joguinho sujo, ele nunca se mostra quem ele realmente é. Essa história do diabo chifrudo, com o tridente, o rabo, cara feia, ele aparece de uma maneira muito solícita, de uma maneira muito sutil, de uma maneira... Por quê? Porque ele quer se disfarçar, ele quer entrar ali no meio, muitas vezes, de pessoas que são do povo de Deus, de pessoas que têm hábitos benéficos, positivos. Qual que é a roupagem dele? É se disfarçar. É se disfarçar. Então, nós precisamos conhecer a verdade. Quando você conhece uma peça de ouro, dificilmente alguém vai te enganar com um latão pintado fingindo de ouro, porque você conhece. Quando você conhece bem uma marca específica de relógio, dificilmente alguém vai te enganar, porque você vai comparar, você vai ver que é falso. Quando nós conhecemos um assunto, dificilmente alguém vai nos enganar a respeito daquele assunto. Agora, se você não conhece nem faz questão de conhecer, você é um alvo fácil de ser enganado. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, dificilmente alguém vai nos enganar usando a palavra de Deus e deturpando, falando que isso é verdade, isso é mentira, que é assim, que é assado, porque você conhece, você vai comparar, você vai ver. Isso aqui é o verdadeiro, isso aqui é o falso. Dificilmente você será enganado se você buscar conhecer a verdade. Agora Jesus, de uma maneira maravilhosa, no versículo 7, vai responder: também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Com a mesma arma que Satanás tentou contra Jesus, Jesus vai usar para se defender. Satanás fala: ué, está escrito, aos seus anjos dará ordem para que você não tropece. E aí, o que Jesus fala? Nem só. Jesus acabou de falar que não tentarás o Senhor seu Deus. Aliás, aqui no versículo 8, agora Satanás vai levar, o diabo vai levar Jesus, colocá-lo lá num monte muito alto e vai lhe mostrar todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. E aí daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E ele vai falar para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, deu uma ordem. Eu acho que eu pulei aqui, ó. Primeira tentação, Satanás vai falar: manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus vai responder: também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então Jesus vai rebater usando a própria palavra de Deus. Aí Satanás vai falar: se jogue lá embaixo, vai colocar Jesus lá no alto, se jogue lá embaixo, porque está escrito. Aos seus anjos ordenará a seu respeito que te guardem e eles te susterão nas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus vai responder: também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Veja que Jesus respondeu com a palavra de Deus e Satanás falou: mas também está escrito isso, isso e isso. Isso é uma coisa importante da gente entender, porque o diabo ele conhece muito bem o que está escrito na palavra de Deus. Não podemos esquecer que antes dele ser ali tornado diabo, ele era um anjo do Senhor. Olha que coisa triste. Olha que coisa triste.
Ele tinha pleno acesso ao Senhor, estava perto do Senhor, era lindo, cheio de pedras preciosas, bonito, tinha autoridade, tinha influência, tinha poder, tinha uma hierarquia que o Senhor lhe confiou, mas não ficou agradado, não achou o suficiente, não ficou satisfeito, queria mais, queria ser como Deus e deu no que deu. O Senhor dá ao ser humano aquilo que o Senhor quer dar ao ser humano. Só que muitas vezes o ser humano tenta, do jeito dele, conseguir o que quer. Eu queria ser homem, já que Deus não me fez, eu vou fazer do meu jeito. Vai lá e faz uma cirurgia. Para quem nasceu homem. Eu queria ser mulher. Deus não me fez? Eu vou lá, vou dar meu jeito. Faz uma cirurgia. Eu queria ter um filho com a minha namorada. 2 mulheres falando. Não tem como? Eu vou dar meu jeito. Vai lá e tenta de uma outra forma. Gente, Deus, Ele nos dá e Ele permite que nós tenhamos aquilo que Ele quer. Existem coisas que nós vamos pedir, Ele vai nos dar. Existem coisas que nós vamos pedir, Ele vai nos dar depois de um tempo. Existem coisas que nós vamos pedir, Ele não vai nos dar nunca. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Nós só conhecemos o nosso presente. O futuro de cada um de nós, quem conhece é Ele. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para o nosso corpo, para a nossa saúde mental, saúde física, para a nossa vida emocional, vida amorosa, vida financeira, para a nossa família, para a nossa velhice. Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Então, quando você insiste em determinadas coisas, quando você passa por cima do que Deus preparou para você e tenta fazer do seu jeito, ou é do meu jeito ou é do meu jeito. A única pessoa que vai sair prejudicada é você. Aliás, a única não. Muitas pessoas ao seu redor podem ser prejudicadas também. Porque quando o mundo ganha uma pessoa que se aproxima de Jesus, o mundo inteiro ganha. Quando alguém no mundo se aproxima de Jesus, passa a viver de acordo com aquilo que Deus se agrada, o mundo inteiro ganha com isso. O mundo inteiro se beneficia. Agora, quando uma pessoa se afasta ainda mais de Deus e vive da maneira que ela quer, custe o que custar, o mundo inteiro perde com isso. Todo mundo perde com isso de maneira direta ou indireta. Pense nisso. Agora, por fim, já no versículo 9, nós vamos ver uma coisa curiosa que eu falei que eu iria falar depois. Começou no versículo 8, que o diabo fala, ele mostra todos os reinos do mundo, a glória desses reinos. No versículo 9 ele vai falar para Jesus: tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. E aí Jesus vai dar uma ordem. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Por que Satanás teve essa audácia, essa capacidade de oferecer, dar a Jesus os reinos do mundo e a sua glória? Porque os reinos do mundo, esse mundo aqui físico que nós estamos vivendo, o domínio desse mundo que é temporário, que se tornou imperfeito, se tornou corrompido, passou para as mãos de Satanás. Por quê? Quando Eva e Adão desobedeceram à única ordem que Deus deu a eles, eles perderam o domínio desse mundo. Eles perderam o senhorio humano desse mundo. Quem ganhou naquela conversação entre a serpente e Eva foi a serpente, porque ela fez o que a serpente quis.
Então, esse mundo passou para os domínios de Satanás. Por isso que Jesus chama Satanás do príncipe desse mundo. Por isso que na história de Jó, nós vemos que Satanás vai no meio, entre os filhos de Deus, se apresentar a Deus. Porque é como se cada um tivesse vindo prestar contas do seu serviço e Satanás vem como representante da terra. Então, nós precisamos entender que o diabo ele não tem o poder total. Quem tem o poder total é Deus. Mas Deus, ele permitiu, através da desobediência do casal, do Éden, que Satanás tivesse o domínio desse mundo. É de maneira temporária, é de maneira limitada, mas ele se tornou, como Jesus chama, o príncipe desse mundo. De maneira limitada, porque Satanás ele só pode ir até onde Deus permite. E de maneira temporária, porque sabemos que esse mundo já está acabando e chegará o momento em que Deus colocará Satanás na sua prisão e depois vai no seu lago de enxofre com fogo e de lá ele não sairá jamais durante toda a eternidade. Por isso que o domínio dele nesse mundo é limitado e é temporário, graças a Deus. Porque sendo limitado e temporário já está do jeito que está, imagine se fosse algo maior. Por isso ele ofereceu os reinos desse mundo a Jesus. Jesus dá uma ordem: sai daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Veja que o diabo nunca desistiu de ser adorado e ele não vai desistir. Por isso que ele continua sugestionando e oferecendo acordos e pactos para muitas pessoas que aceitam. Entregar a alma ao diabo para ter fama, para ter beleza, para ter poder, para ter uma pessoa que quer. Fazem alianças, fazem pactos, fazem trabalhos espirituais. E uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Desde o início, Satanás quis ser adorado. Ele quis fazer um trono para ele acima do trono de Deus nos céus. Ele quis ser como Deus. Sabendo que não poderia ser maior do que Deus, ele quis ser como Deus. Ele sempre quis ser adorado. Ele convenceu uma parte dos anjos a se rebelarem contra Deus, que são os demônios, passaram a servi-lo, passaram a estar sob o domínio de Satanás. Ele vem, durante todo o tempo da eternidade, ele vem a todo tempo angariando, recrutando soldados, pessoas para lhe servirem, até com o próprio Jesus, Filho de Deus e Deus encarnado, ele chegou à audácia de falar para Jesus: se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Gente, por isso que quando alguém fala mal de Deus, xinga Jesus, debocha, escarnece, essa pessoa está sendo boca do diabo. Essa pessoa está sendo usada pelo diabo, essa pessoa está se deixando usar pelo diabo. Porque chegar ao nível de abuso, de virar para Jesus, primeiro, né? Querer usar a palavra de Deus contra o próprio Deus. Ué, mas está escrito na palavra isso, isso e isso. E chegar e falar, ó, se prostra, me adora que eu vou te dar tudo isso. Gente, Satanás ele não tá para brincadeira e nós precisamos conhecer a verdade. Isso aqui não é sobre religiosidade, isso aqui não é sobre fanatismo, isso aqui é sobre lei da sobrevivência. Nós estamos em guerra, uma guerra mais perigosa do que a guerra militar, uma guerra mais perigosa do que a guerra, as guerras bélicas que acontecem no mundo, uma guerra que
que terá efeitos para a eternidade. A guerra espiritual é a mais complexa de todas. Nós estamos em guerra. Busque conhecer a verdade. Antes que você venha falar isso ou aquilo, busque na Bíblia, leia, pesquise, pegue traduções, idiomas diferentes. Você não usa a internet para tantas coisas menos importantes? Busca qual o texto original que foi escrito, em que língua, como que ele foi traduzido para o português, o que isso significa, qual que é a variante dessa palavra no nosso idioma. Lembre-se, um trecho fora do texto perde o contexto. Busque na palavra de Deus. Quando você conhece a verdade, dificilmente alguém consegue te enganar. E Satanás é um exímio enganador. Curta esse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, você é muito bem-vindo. Ative o sino de notificações, clique na opção todas para você receber todas as nossas notificações. Você vai ficar vendo ali a gente aparecendo ali no seu celular, no seu computador o tempo todo, não tem problema, é muito bom. Aqui você sempre vai ouvir a verdade, não vai ouvir a mentira. Compartilha esse vídeo para que outras pessoas acompanhem também e estimula outras pessoas a nos acompanhar aqui. Quanto mais o canal crescer, mais visibilidade o YouTube vai dar a ele, mais pessoas vão acessar e o canal vai se tornar mais relevante e nós vamos conseguir ter mais estrutura de áudio, de visual, para que nós consigamos fazer vídeos com mais qualidade. Mas a qualidade teórica nós já temos aqui. Que Deus te abençoe.